Olá, bom dia. Eu sou Maria Madalena, sou coordenadora do curso de Direito Uniamérica. E esse semestre eu propus um desafio para os alunos, o que eles buscassem advogados da cidade para saberem quais foram os desafios da profissão no início da advocacia. Então, eles aceitaram o desafio, são estudantes do segundo período, com uma condição, que eu fizesse a primeira entrevista com o mentor do projeto, Dr. Jaime Resner. Então, estamos aqui hoje reunidos para primeira de algumas lives que serão feitas. Na verdade, a intenção era live, mas não conseguimos conectar via Instagram, então por isso estamos fazendo gravado aqui. Vai ser a primeira de uma série de lives nas quais os advogados da cidade falarão um pouco dessa experiência, como foi o início da advocacia, e dar aí algumas dicas para os nossos estudantes. Doutor Jaime, muito obrigada por aceitar o desafio. O mentor do projeto é sempre uma figura muito importante, porque a ideia é que seja um profissional da cidade, que faça uma interlocução com os alunos, né? Então, os alunos hoje estão aí no seu escritório, conhecendo o funcionamento, conversando diretamente com o profissional que passou aí pelos seus desafios iniciais, e isso é muito rico para eles, né? Além de formar, claro, uma possível parceria que, quem sabe, se desdobre aí no futuro trabalho ou em futuros trabalhos. Então, muito, muito agradecida por ter aceitado participar. Gostaria que o senhor se apresentasse um pouquinho. Olá, bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né, da professora, doutora Maria Madalena, né, na verdade, o convite veio através do aluno Jean. Eu fiquei muito honrado com o convite, como eu também sou professor, né, eu sei da importância disso, e, e achei, assim, o projeto, né, desenvolvido pela faculdade, também pela professora, assim, muito inovador e de extrema relevância, né? Atendendo ao pedido da professora e antes de responder as perguntas, vou me apresentar até para dar embasamento do que eu vou responder, né? A minha carreira acadêmica, na verdade, ela iniciou na administração. Então, eu fiz o curso de administração e quando eu ingressei a fazer o curso, tinha na época professores muito novos e tal, e eu já não era tão novo, eu já iniciei com quase não, iniciei a fazer administração com 28 anos já. Não fiz o processo como a maioria faz, termina o terceirão e escolhe. E hoje, cada dia mais, a sociedade exige isso de nós, né? Nós, dessa juventude, que tem que escolher um curso, que tem que, né, ser alguém, que tem que fazer faculdade. Eu, na época, na verdade, foi por condições mesmo, financeiras. Quando eu terminei o terceirão, a minha opção inicial era a carreira militar, mas eu tinha o direito desde sempre. Mas, por condições e por algumas situações da vida, eu resolvi fazer administração e logo nos primeiros semestres da administração eu queria ser professor. Me encantei pela carreira e até hoje sou professor, né? Atuo em paralelo com a advocacia. O meu foco é advocacia, mas paralelamente eu também ministro algumas aulas. Então, eu fiz administração, terminei administração, já fiz logo um, uma especialização em controladoria e finanças, e aí tentei fazer um mestrado, comecei a fazer um mestrado, aqui na fronteira nós temos Paraguai e Argentina, né? Comecei a fazer um mestrado no Paraguai, que no final eu acabei não terminando, não peguei o título, e aí comecei a trabalhar na carreira de administração, fazendo, já ministrando aulas, palestras, cursos, e sempre com toda vez que passava por uma empresa, uma consultoria e tinha algum embate jurídico, eu falava, poxa, me faltava aquele entendimento, e eu entrei no direito mais para aprender, né, para ter mais esse conhecimento, pensando que isso ia agregar na minha carreira como administrador, como professor e como palestrante. Mas logo nos primeiros períodos, aquela paixão que eu tinha de criança veio à tona e eu falei, não, é isso que eu quero. E assim eu mergulhei de cabeça no curso de Direito, sou apaixonado, amo o que eu faço. Existe muita dificuldade. Eu conversava com os alunos em off, antes de nós entrar ao vivo aqui,
e a gente vai ter um período inteiro aí para conversar, né? Esse restante de semestre aí. Mas a ideia é mostrar, sim, que a carreira não é fácil, mas entusiasmá-los, incentivá-los a continuar, porque é fascinante, é uma carreira fascinante. Então, hoje eu sou advogado, tenho meu escritório, né? Nós temos uma banca de advogados, nosso escritório faz todas as áreas, mas a minha especialização, né, no criminal, né? Tenho especialização em penal e processo penal. E atuo hoje como professor na instituição da Unifoz, né? Já estou lá há uma década, né? Em junho desse ano fez 10 anos que eu estou lá. E nosso escritório, então, tem advogados, hoje nós temos advogados já com um tempo mais longo de carreira, e também temos alguns advogados, alguns não, temos um advogado iniciante que está começando aí, enfrentando o desafio, e a gente está ainda dando apoio, que é necessário no começo, né, doutor? Bastante, né? Depois que eu finalmente consegui encontrar um colega para ser parceiro de trabalho, é que eu vi que sem isso fica muito difícil mesmo, né? Porque eu cheguei com essa ideia de que eu conseguiria, mas nossa, foi muito difícil. E aí a sensação de que eu não estava conseguindo era grande, mas depois eu entendi a importância de ter alguém com alguma experiência para nos ajudar. Mas então, a primeira pergunta já estaria mais ou menos respondida. Se houve um momento em que o doutor soube que queria ser advogado, ou se a advocacia foi acontecendo de forma inesperada, como é que foi? De fato, né, eu tinha muito interesse, eu sempre fui muito curioso, né, de aprender, de ter conhecimentos, e ainda não descartei, né, eu faço 45 anos agora em novembro já, e não descartei a possibilidade de fazer mais uma faculdade, né, porque eu realmente sou curioso para aprender coisas a mais. E o direito eu já estava consolidado ou satisfeito profissionalmente com a minha carreira de administrador, de palestrante, professor, e eu entrei para agregar conhecimento. Mas logo nos primeiros períodos que eu comecei a ter contato com os professores, com aquele clima, né, da advocacia, conheci juízes, promotores, desembargadores, e aquilo foi cada dia me fascinando mais. Aí comecei, como eu falei, o curso da Ana América, essa modalidade, esse método que está sendo aplicado, vocês estão colocando os alunos mais na prática, mais cedo, o que não é normal, né? Não diria que é o certo ou errado, a gente não está aqui para julgar nenhum curso, né, professor? Mas, assim, é bastante interessante. Porque normalmente a gente começa a assistir audiências lá quando a gente começa os processos civil, ou as matérias de processo, quinto, sexto, sétimo período, né? E a gente tem contato, salvo os que começam a estagiar antes. Mesmo os estágios, normalmente eles começam do quarto período para frente. Então, a gente começa a ter o contato lá. E aí eu já tinha decidido que eu queria advogar, mas aí comecei a participar das audiências, aí não tive mais dúvidas, né? Eu sabia das dificuldades, enfrentei, como todo advogado enfrenta, muitas dificuldades, e normalmente, principalmente a financeira, porque aí você fica na dúvida se você vai abrir seu escritório e tem um custo, você vai se associar com alguém, se você vai entrar com um colega ou com alguém experiente, vem todas aquelas dúvidas, o chamado desafio do 11º período, né? Mas as dificuldades, para mim, em nenhum momento eu pensei em desistir, porque eu já tinha muito claro e decidido que era aquilo que eu queria profissionalmente. Eu não posso negar que eu estou ansiosa para ver o efeito disso no mercado, né? Quando eles se formarem efetivamente, começarem a atuar, como é que vai ser? Mas a gente realmente prioriza, né? Que eles comecem desde cedo. Eu até estou vendo que eles estão aí com a câmera fechada, né? Mas espero que na próxima live eles estejam me entrevistando, porque o intuito não é que eu entreviste, mas sim eles, porque eles estão aí interagindo e criando essas conexões que são muito importantes para a carreira deles, né? Eu, como tutor, vou puxar a orelha deles também, professor. Pode ficar tranquilo. Obrigada. Então, quais foram os principais desafios para o início da advocacia?
Então, eu acho que o principal desafio, não foi só meu, mas eu acho que é de todo advogado iniciante, é a captação de clientes. Que até pouquíssimo tempo atrás, inclusive até hoje, nós não podemos nem usar o termo captação, né? Segundo o Código de Ética da OAB, né? Mas a palavra não é. A gente pode usar outro termo, outro sinônimo, mas a palavra é essa, né? Você precisa captar clientes. E aí a administração me ajudou muito, né? E tudo a experiência que eu tinha, o know-how que eu tinha, para me ajudar isso, para ampliar o meu network e trazer esse network que eu tinha para dentro do escritório. Mas o desafio é como de todos, como que eu vou trazer o cliente? Eu preciso ter um escritório bonito, eu preciso ter um escritório bem localizado, quem vai ser os clientes, como vai ser os casos, e aí a gente, naquele afã, né, naquela ansiedade da primeira petição, dos primeiros processos, aí a gente começa, às vezes, ver direito onde não tem, porque o cliente quer o direito, né? E muitas vezes o direito dele ou é frágil, ou ele não tem as provas suficientes, né, para a gente levar a demanda adentro, ou às vezes nem precisa, até uma negociação extrajudicial poderia resolver, enfim, que a gente vai conhecendo só com a experiência. Então, os desafios são inúmeros. O primeiro deles é aonde eu vou buscar esse cliente? Claro, é comum, né? A família, e depois no começo a gente gosta, né? Quando a gente está no churrasco do domingo e vem tio, tia, pai, mãe, vó perguntar: meu filho, e aquele, eu tenho direito, minha aposentadoria, e a TIM, que não sei o quê, e a loja que me cobrou, a gente se acha o máximo, né, de responder. Depois aquilo se torna uma encheção de saco. Não, hoje eu não quero saber de trabalho. Então, assim, o desafio principal é esse, é você conseguir captar o cliente, porque é ele que vai trazer a renda. E aí eu vejo muitos advogados, colegas meus, que já passaram por isso, eu também fiz isso no começo, e você tem uma segunda renda. Só que a segunda renda você não consegue focar, porque o direito é muito foco. O direito é muita leitura, é muita dedicação. Eu vejo, às vezes, doutor, mas você só vem no escritório às 9, mas ninguém vê que você está trabalhando no sábado à tarde, no domingo à noite, né, respondendo o cliente em qualquer horário, às vezes, principalmente o criminal, indo atender na madrugada. Isso ninguém vê, só vê você chegando às 9 horas ali, arrumadinho para o seu escritório, para a sua mesa. Acho tudo bonitinho, né? Mas a gente lê muito, a gente se dedica muito. E o desafio é esse, é você conseguir se manter, né, de forma sustentável, digamos assim, que dê uma rentabilidade nesse cenário que hoje a gente, né, tem. Não vi os últimos dados, mas em 2018 era mais de 1.200.000 advogados no Brasil. Os números não batem, né, doutora? Não tem a divisão populacional por processo de advogado, nunca vai fechar, né, a conta. Mas, enfim, acho que o desafio principal, não meu, mas de todo mundo, era isso. Era como eu ia conseguir me sustentar financeiramente com o escritório, né, sem ter cliente nenhum, porque ninguém sai com cliente. Ninguém sai da faculdade formado, bom, eu tenho uma cartela de clientes aqui, não, então vamos supor que você tem uma condição financeira melhor, então agora eu vou fazer publicidade, vou fazer outdoor, vou para o rádio, para a TV, não dá, né? A gente não pode fazer esse marketing agressivo, esse marketing de publicidade, mas eu explicava para eles aqui hoje. A gente tem todas as ferramentas das mídias digitais que a gente pode trabalhar, o marketing de relacionamento, o marketing de conhecimento. Então, aí, no decorrer dos nossos encontros, eu vou repassar essas orientações, essas dicas para eles, mas eu já deixo para todo mundo. Mas, respondendo novamente a pergunta, a dificuldade é isso, é você buscar aonde eu vou buscar os clientes, como eu vou buscar, e como eu vou fazer para me manter financeiramente, porque você tem um escritório, tem custos, né? Tem a locação, tem água, luz, internet,
não é fácil, não é fácil. Agora, o senhor trouxe um dado muito importante que eu vou frisar, porque os demais entrevistados serão os advogados da advocacia iniciante e possivelmente eles não terão essa experiência para trazer, que é a de segundo curso, né? O direito como segundo curso. Porque tem muita gente que fala assim, ah, não, que para começar no direito tem que ser cedo, depois fica tarde, mas pelo contrário. O que o senhor está trazendo é que, na verdade, ter tido uma profissão anterior ajudou, de certa forma, porque já havia também uma experiência de relacionamento, de conexões profissionais, né? Sim, inclusive quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso e quando o Jean me fez esse pedido, eu falei, acho que vai encaixar certinho, porque o meu trabalho de conclusão de curso eu fiz ele interdisciplinar. O meu tema de TCC foi empreendedorismo jurídico, ou seja, eu trabalhei como empreender no meio jurídico, porque assim tem muitas coisas, principalmente quem inicia, né, sai do terceirão, né, para o direito. Por mais que seja o aluno mais brilhante, ele vai entender de todas as leis, mas aí ele vai esquecer que o escritório é uma empresa. E como empresa ele deve ser administrado. Então, tem período sazonal na advocacia mais do que nunca, tem os períodos sazonais, e aquele que não entender e não foi muito pé no chão, aí, porventura, num mês ganhou, vamos lá, sei lá, 10 mil, vai, né, com um custo baixo de 2 mil de escritório, vamos supor, aí, bom, agora estou rico, né? Aí fica 2, 3 meses sem sair uma procedência, sem entrar um processo novo e começa a bater o desespero, né? Então, assim, tem que ser tratado como uma empresa, tem que fazer fluxo de caixa, tem que fazer previsão, né? Inclusive, quando eu fiz o meu trabalho de conclusão, eu descobri, eu não sabia, foi pesquisando, que, por exemplo, nos Estados Unidos, para você fazer o curso de Direito, pré-requisito é você ter um curso antes. Você não pode começar direito sem você ter outra formação anterior. Então, você tem que ter uma faculdade anterior para começar o direito. Lá, eu achei assim muito, muito interessante. Não sei se seria o caso de nós fazermos isso no Brasil, não vejo essa necessidade, mas que é uma coisa de se pensar, sabe? O que eu recomendo para quem tem, né, o que eu estava falando para os alunos aqui antes de nós iniciar esse bate-papo, é que assim, hoje o mercado ele exige que de profissionais, não é a empresa XY, é o mercado mesmo como um todo, exige profissionais que sejam multidisciplinares. Então, você pode ser um advogado excelente, mas se você não tem o mínimo de técnicas de negociação, você vai penar, porque você está negociando o tempo inteiro sendo advogado. Se você tem dificuldade em falar, tem dificuldade de oratória, você vai penar, porque você está todo o tempo falando, argumentando, porque eu conheço muitos colegas, inclusive advogados já bastante experientes e tal, que se você lê as petições, eles são exímios peticionadores. Eu uso o termo que me fugiu o nome do autor, que ele trabalhava sobre empreendedorismo, ele falava que são peticionadores de luxo, que as petições deles são brilhantes, mas na hora de uma audiência, para poder explicar isso, ou debater, ou discutir, né, ou impor isso dentro de uma audiência, não consegue. Então, assim, é preciso desenvolver muito mais do que as leis, do que as técnicas jurídicas. É preciso você ter uma gama de conhecimento, né, para poder falar, porque você vai atuar na área trabalhista, vamos supor, né, que mudou agora, né, 2017 foi a nossa reforma trabalhista. Mas aí você não tem aquela empatia de ver o lado do empresário, do trabalhador, quando eles estão numa lide ali, num litígio de alguma coisa, aquilo vai te faltar para você colocar isso na petição e na negociação. E às vezes, inclusive, você acaba pedindo algo que você interpretou errado a letra da lei, porque você não tem o conhecimento além daquilo. Então, é importante estar se atualizando o tempo todo, né? E é importante, se não for, então, uma outra faculdade, que seja alguns outros cursos que te auxiliem nisso, né? Cursos básicos mesmo, como técnica de negociação. Eu falava para eles técnicas de vendas. Nós, advogados, nós estamos se vendendo o tempo todo. Embora nós não podemos mercantilizar a profissão, nós temos que se vender.
Nós temos que saber como ampliar o network, nós temos que aprender como se relacionar, técnicas de relacionamento, de interrelacionamento. Isso é tudo importante para o advogado, para que ele possa, né, galgar os degraus aí, ampliar seu leque, enfim, sua carreira jurídica. Eu não sei se eu, como professor, sente isso também, mas eu percebo que, às vezes, é difícil mostrar para o aluno a importância de participar de eventos. E aqui em Foz a gente tem vários eventos gratuitos de altíssima qualidade. E normalmente eu não vejo muitos alunos participarem ou quererem se engajar. A primeira pergunta que eles fazem é sobre horas, né? Ganha hora. Vai ter O senhor hora ou vai sente ter também? presença, né? Não, se não oferecer as horas e cobrar presença, um relatório, não participa. Né? Mas é de extrema importância, né? Mas é de extrema importância. Eu falo que, assim, se tem dificuldade, não gosta mesmo muito, não tem esse hábito, tem que aprender a desenvolver o hábito. E outra, saber filtrar. E realmente tem algumas palestras, às vezes, que não são muito de relevância, ou talvez pessoas que estão mais frequentes palestrando e tal, mas tem umas palestras que passou aqui na cidade com juízes do STF, com alguns advogados renomados em algumas áreas, que eram imperdíveis. Né? Até para nós, professora, né, como advogados e tal, que, como eu falo, a gente tem que buscar conhecimento todo o tempo, foi de extrema importância. E aí eu fui em algumas dessas palestras e o que eu vi lá foi colegas, alunos pouquíssimos. E era aberto para alunos, para a comunidade toda, mas foi muito mais frequente, mais comum visualizar colegas, advogados, do que os alunos que deveriam estar lá. Eu também tenho esse sentimento, né? Bom, então, já encaminhando para o final, que dicas o senhor dá aí para os nossos estudantes? E já fica o convite também, porque aqui na Uniamérica o curso tem um perfil de alunos que quer empreender. Então, se eu quiser vir fazer uma apresentação do seu trabalho aqui, falar da sua pesquisa, vai ser de grande valia para a gente. E que dicas... Obrigado. Agradeço pelo convite e com certeza a gente vai marcar, sim, é importante compartilhar o conhecimento. Eu tenho como professor, né, a professora, acredito que tenha também, que em quem ensina aprende duas vezes, né? Então, a gente está sempre recapitulando, a gente não vai ministrar uma aula, uma palestra sem se atualizar, ver dados novos e tal, então a gente sempre está aprendendo, e isso que me estimula muito também na profissão da docência, que a gente acaba sempre aprendendo mais. E a gente sempre está ampliando o network, que é muito importante para o advogado, né? Então, a dica que eu tenho é assim, foco, né? Estar ciente das dificuldades. Eu diria que é uma das carreiras que tem mais dificuldades de qualquer outra carreira, em todos os sentidos, de começar, de empreender dentro da carreira, de buscar rentabilidade. Mas é uma carreira, para os mais novos, vou dizer que sim, que é uma carreira rentável, que não se assuste com os números de tantos advogados que tem, porque se for ver, se fala muito, né? Tem X milhões de advogados no Brasil, tem X milhões de administradores, X milhões de médicos, X milhões de... Toda profissão tem muito mesmo. Então, o que vai fazer? Porque eu hoje vou me destacar e o meu colega não. Só depende de cada um. Né? Então, tem que buscar o conhecimento constante, tem que saber das dificuldades, encarar as dificuldades, saber que mesmo depois que tiver escritório formado, que tiver uma cartela de clientes que já tiver consolidado na carreira, as dificuldades não terminam. Né? Eu sempre falo assim, o advogado é a pessoa que escolheu como profissão enfrentar os problemas. Nós não temos opções de fugir de problemas, porque a nossa vida é resolver o problema dos outros. Então, assim, e você fica muitas vezes no dilema, né? Porque você tem os seus problemas pessoais e aí tem os problemas do seu cliente. Mas os clientes te contrataram exatamente por isso. Então, assim, se você não gosta de ler, se você tem dificuldade de enfrentar problemas, está na carreira errada.
Mas é muito gostoso, é muito satisfatório. Claro, tem demandas sim, procedentes, tem toda a parte ruim de qualquer profissão, mas é muito gostoso, né, a gente receber, né, um deferimento ou uma espécie de alvará, então, né, doutora? Aí a gente comemora mais. É muito gratificante, porque além do financeiro, da rentabilidade, que eu recomendo que ainda é, sim, uma carreira lucrativa, é que você está ajudando pessoas. Você corrige injustiças, você muda a vida de pessoas. Imagina você pegar qualquer uma das carreiras, mas imagina uma pessoa que está incapacitada e o INSS nega o benefício, e você consegue o benefício para essa pessoa, muda a vida. Às vezes é o necessário para a pessoa comer, e essa pessoa vai ser eternamente grata para você. Não importa se você cobrou, a sua porcentagem não cobrou, importa que você resolveu a vida dessa pessoa. Imagina alguém que foi preso injustamente, que normalmente as pessoas têm quem não trabalha, principalmente na área, fala, sim, na cadeia só tem inocente. Não é que só tem inocente, mas tem. Tem muita gente que não precisava estar lá, tem muita gente que já cumpriu a sua pena e está lá ainda. Então, o advogado ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, uma das dicas, uma das coisas que eu gosto de ressaltar para quem vai seguir essa carreira, que tenha consciência da sua responsabilidade como advogado. Você não é simplesmente, me formei porque eu quero ganhar dinheiro, não, o advogado ele tem uma responsabilidade muito grande com os seus clientes e com a sociedade, porque nós lutamos a todo momento pelas injustiças. Então, assim, é importante ter essa consciência, é importante nós, como professores, desenvolver nos alunos essa consciência, que não é uma carreira bonita, não é querer ser chamado ou não de doutor, que é aquela velha briga de ser ou não ser, Eu particularmente não faço questão nenhuma de ser chamado, mas todo mundo gosta de chegar no lugar e ser bem respeitado, Só que você tem que ter o respeito e você tem que, acima de você ter o título, você tem que ter essa responsabilidade social com seus clientes e com a sociedade, de corrigir as injustiças. Seria isso, professor. Eu não sei se alguém aqui tem alguma pergunta, porque acabou que entrou bastante gente, né? Muito legal, muito obrigada aí pela participação de vocês. Fiquem à vontade se quiserem perguntar, só levantar a mão. Aproveitando a sua experiência como administrador e advogado, uma última pergunta. Quanto tempo, mais ou menos, o senhor estimaria, assim, para tranquilizar os alunos de que vai demorar um pouquinho para ele conseguir rodar um fluxo financeiro? Não é uma notícia muito boa, Mas, assim, a estabilidade, normalmente, em média, do advogado, ela vem a partir dos 5 anos. Porque nos 5 anos começa a rodar os processos que você entrou, porque os processos, em média, eles demandam 2, 3, 4 anos. Então, a partir dos 5 anos, vamos supor que não entra nenhum cliente, nenhum processo novo no escritório, é muito possível que você vai ter sentenças, acordos, dos processos que já foram plantados. A advocacia, em termos de financeiro, é uma plantação. Você tem que... não, mas eu já não aguento, eu estou com aqui 200, 300 processos. Vai acabar. Então, você tem que continuar plantando, tem que continuar buscando. Não, mas agora eu estou bem. Você pode estar bem por um momento. Você tem que continuar buscando clientes novos, continuando no mercado, continuando entrar com ações novas, com defesas, não pode parar. Existem casos, eu tenho um caso bastante interessante de uma advogada que se formou em janeiro desse ano, que agora em agosto, por exemplo, ela tirou 8 mil de honorários. É muito bom para um advogado iniciante isso. Mas só 8 mil, talvez alguém pergunte. Para iniciante é muito bom. Para iniciante é muito bom. E tem de toda sorte. Mas a estabilidade mesmo, para você ficar tranquilo, para você não dormir, acordar, como é que eu vou pagar o aluguel do escritório mês que vem? Ela vem normalmente a partir de 5 anos, porque aí os teus processos já estão todos rodando. Com 2 anos, tu começa a ficar tranquilo. Mas antes de 2 anos, é luta. É luta. Antes de 2 anos, você vai trabalhar. Aqueles que conseguir fechar todo mês no positivo, com as despesas, já está de bom tamanho.
A atividade se pagar, né? É, Bom, acho que ninguém vai fazer nenhuma pergunta, né? A gente já está aí acabando o nosso tempo. Doutor Jaime, foi um prazer conhecê-lo e fico satisfeita e tranquila de saber que os alunos estão com um mentor tão, assim, que realmente é o que a gente tenta passar para eles, né? Calma, tranquilidade, foco, responsabilidade, porque sem isso a gente não consegue desenvolver um bom trabalho mesmo, né? com E, certeza. e aí peço ajuda no sentido aí de ajudá-los, porque eles são maravilhosos, são brilhantes, mas como todo aluno de primeiro ano, ainda são tímidos, ainda ficam, né, tentando, evitando falar, evitando se mostrar, mas são cheios de energia, tenho certeza que eles têm muito aí para botar para fora e que essas lives vão ser ótimas. E reforço o convite, quando o senhor quiser vir falar do empreendedorismo jurídico, vai ser muito bom também. Obrigado, professora. Igualmente, faço suas palavras as minhas, foi um prazer conhecer a doutora. Né? É sempre bom compartilhar esses conhecimentos e o que depender de mim, de auxiliar eles aqui e colocar eles no caminho, ajudar a professora aí também, eu vou estar à disposição sempre. E acredito que esse passo que eles estão dando, incentivado pela faculdade, e já está aqui numa sexta-feira de manhã, buscando e tal, e antes mesmo de estarem aqui, eles tiveram que buscar advogados para entrevista, eu acho que isso já mostra o diferencial deles, né, e da própria instituição de estar dando esse sentido. Mais uma vez, agradeço pelo convite e estou à disposição aí para qualquer necessidade, qualquer dúvida, qualquer pergunta. Agradeço a todos que estão participando também. Eu não conheço ninguém que está aqui online, mas o meu contato está aí. Né? Se alguém quiser me contatar, quiser tirar alguma dúvida, quiser compartilhar alguma experiência, estou à disposição. Muito Ah, obrigado eu a todos. agradeço e fiquem aí atentos, porque essa é só a primeira live de várias de um projeto sugerido pela faculdade e mentorado pelo Dr. Jaime, pelos estudantes do primeiro ano do curso de Direito da Uniamérica. Agradeço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou aqui cortar a gravação.